E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Essa semana a gente já trouxe um vídeo da Movida, que é uma das investidas da ação que a gente vai trocar uma ideia hoje, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Simpar. Ela é uma holding que ela investe em outras empresas, ou seja, ela não tem uma função operacional de vender produtos ou prestar serviços. Ela pega capital, investe em empresas e o lucro dela vem dos lucros dessas empresas. E uma dessas empresas que compõem o portfólio da Simpar é a Movida. Se você tiver curiosidade, saiu um vídeo agora essa semana sobre ela e hoje a gente vai conversar sobre a Simpar por alguns aspectos parecidos em relação à Movida. O primeiro deles é que ela irá soltar um resultado agora essa semana e esse resultado sendo positivo, ele poderia trazer uma valorização para as ações, mas mesmo que ele não seja um resultado positivo, o que já é algo esperado, porque ela é uma empresa que ela tem uma alavancagem relativamente alta, a gente está em um ciclo econômico de taxa de juros alta e todo esse processo gera uma despesa financeira no resultado que acaba comprimindo a margem de lucratividade da empresa. Porém, a precificação que ela tem de valor de mercado frente ao resultado que ela gera, na minha opinião, tem uma assimetria relevante de que ela poderia ser uma oportunidade para a gente, no mínimo, estudar e cogitar colocar ela na carteira ou não, porque ela pode apresentar uma valorização ao longo do tempo. E comenta aqui embaixo, você já conhecia a Simpar, investe nela? Comenta aqui pra gente trocar uma ideia. E é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like pra dar essa força aí pra gente, pro YouTube entender que o conteúdo tá bacana e direcionar pra mais pessoas. E compartilha com a galera pro canal crescer. Bora pro vídeo. Só para a gente dar uma passada rápida para você ver mais ou menos quais são as empresas que a Simpar investe, e lembrando que a gente já tem vídeo aqui também no canal, se você tiver uma curiosidade de se aprofundar um pouco mais na empresa, você poderia estar acompanhando esses vídeos. Então aqui a JSL, que de modo geral é logística rodoviária, armazenagem e tudo mais, Movida, que é a locação de veículos, a Vamos, que é a locação de máquinas, caminhões e equipamentos, a Automob, que seria concessionárias de veículos, o BBC, que ele é uma instituição financeira que também ele potencializa todos esses processos das investidas, e a CS Infra, que cuida dessa área de infraestruturas. Aqui a gente está no Status Invest, para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de suas ações. Aí, aqui a gente tem o Dividend Yield, que está na casa de 9%. Essa métrica, no caso aqui da Simpar, eu nem me preocuparia tanto com ela, porque se você for um investidor que gosta de dividendos, eu entendo, você vai se preocupar com essa métrica. Porém, a Simpar, ela é uma holding, qual que seria a função dela? Se não é vender produtos ou prestar serviço, é o quê? Alocação de capital eficiente. Então aqui, o objetivo dela não seria te distribuir dividendos, se você fosse parar para pensar. Por quê? Já que ela faz alocação de capital eficiente, compensa muito mais, em vez dela te distribuir essa grana, ela fazer aquisições, alocar capital e ao longo do tempo ela potencializa esses processos, gera um aumento de lucratividade com esses investimentos novos e aí sim a lucratividade da Simpar aumenta e o dividendo futuro no seu bolso acaba sendo mais relevante. Mas assim, olhando pela métrica do dividendo, 9% é uma métrica relativamente interessante, mas não necessariamente ela se mantenha por vários aspectos. Pode ser que o resultado mude e também tem essa questão de que a prioridade dela meio que não seria dividendos, seria alocação de capital eficiente. Na parte aqui do PL, a gente está na casa de 11, é um PL médio ali, ele não seria nem considerado caro, mas também nem muito descontado frente ao momento que a gente está passando agora, que tem diversas empresas com indicadores muito reduzidos, o que poderiam gerar essa sensação de que esse PL estaria um pouco elevado frente às outras oportunidades que nós temos no mercado. Mas, de modo geral, ele não é um PL alto, ele está na casa de 11, principalmente pelos aspectos de que a empresa tem diversos investimentos, ela está inserida em algumas linhas de segmento que podem ser potencializados ao longo do tempo, como por exemplo locação de caminhões, veículos e equipamentos. Todas essas questões mudam, fazem uma migração dessa questão de posse para locação, e esses segmentos de locações, onde a Movida e a Vamos atuam, eles estão trazendo grandes lucratividades, o que poderiam ao longo do tempo, eles, conforme esses segmentos se tornassem mais maduros e essas empresas se provassem mais, esses resultados futuros poderiam também potencializar. Com todo esse resultado se potencializando, essa métrica poderia até ser menor. Mas o que realmente assusta o mercado é essa parte aqui da dívida líquida, que a gente consegue ver que ela tem uma dívida líquida na casa de 25 bi. Então o mercado já pensa, bom, 25 bi de dívida, gera juros, a taxa de juros está alta, isso daqui dá um impacto de despesa financeira no resultado extremamente relevante e comprime demais a margem de lucratividade da empresa ou faz até com que ela feche com prejuízo.
Mas agora a gente vai dar uma olhada ali mais abaixo na DRE da empresa. DRE é receita, custas, despesas e lucratividade da empresa ou prejuízo, para a gente conseguir visualizar o seguinte: como que estão sendo os resultados da empresa em relação à receita, em relação a EBITDA, despesa financeira e lucratividade ao longo do tempo. Porque se a gente for olhar isoladamente para um montante de dívida de 25 bilhões, realmente é uma dívida alta. Porém, será que ela está fazendo uma alocação de capital eficiente a ponto de ter uma geração de caixa extremamente relevante, que gerará um nível de receita, um nível de EBITDA que seria tranquilo para pagar todo esse endividamento? E a gente tem que sempre lembrar o seguinte: a taxa de juros ela é cíclica. Então, em algum momento, conforme essa taxa de juros tenha uma queda, o peso dessa despesa financeira sai do resultado, e seria uma injeção direta de margem de lucratividade na veia da empresa, porque se você tira parte dessa despesa, de juros dessa despesa financeira, você teria uma maior lucratividade. E agora aqui na DRE, eu coloquei trimestralmente os resultados para a gente conseguir dar uma olhada na receita, no EBITDA, na despesa financeira e no lucro que ela veio apresentando, para a gente ter maiores informações, para a gente ter uma melhor tomada de decisão. Então, quando a gente vê aqui a parte da receita líquida, no segundo TRI de 2020, ela tinha uma receita líquida na casa de 2,2 bi. Quando a gente olha agora no terceiro TRI de 2022, uma receita líquida de 6,9 bi, ou seja, mais do que triplicou a receita líquida da empresa em um curto espaço de tempo, porque a alocação de capital eficiente, esses novos investimentos vão gerando resultado ao longo do tempo, e se eles forem ótimos investimentos, eles vão gerar lucratividade, vai direcionar essa lucratividade para a Simpar, que é a holding que investe neles. A Simpar também melhora o seu nível de lucratividade, o seu nível de receita, o seu nível de EBITDA, e tudo isso a transforma numa empresa mais robusta. Quando a gente olha agora na parte do EBITDA, aqui no terceiro TRI de 2020 tinha um EBITDA na casa de 600 milhões. Quando a gente olha agora no terceiro TRI de 2022, um EBITDA de quase 2 bi, de 1 bi 938. Ou seja, se a gente pegasse, é claro que isso não é o ideal, mas se a gente fosse replicar isso daqui anualmente, a gente teria um EBITDA de quase 8 bi. Ou seja, é aquele detalhe que eu falei. Se você olhar para a dívida, só isoladamente para ela, você pode achar ela extremamente relevante. E de fato ela é. Porém, quando você olha para uma empresa que ela tem um potencial de gerar caixa relevante, a dívida se torna menos relevante. E daí você fala assim, ela tem uma dívida alta, porém ela gera caixa, o que faria com que ela conseguisse arcar com essa dívida ao longo do tempo. E você tem que pensar sobre o seguinte: esses investimentos que eles foram sendo investidos e estão gerando todo esse retorno, eles ainda têm resultados para serem entregues. Então, isso tudo poderia dar um incremento de receita, de EBITDA e, consequentemente, de lucratividade para a empresa. Então, até agora já deu para ver que, apesar do momento econômico complexo ali, ela praticamente triplicou a receita trimestral, ela praticamente quadruplicou o EBITDA trimestral, e agora a gente vai dar uma olhada na despesa financeira para ver como que, ao longo do tempo, ela impactou o resultado. E aqui na parte da despesa financeira, a gente consegue visualizar o seguinte: no terceiro TRI de 2020, a gente tinha uma despesa financeira de 155 milhões. Agora, no terceiro TRI de 2022, a gente tem uma despesa financeira na casa de 1 bi 252 milhões, ou seja, quase que o que? 8, 9 vezes a maior. Isso tudo é por conta de alguns aspectos, como por exemplo, uma alavancagem maior para poder fazer novos investimentos, a taxa de juros que se elevou e traz um peso maior. Porém, a gente consegue visualizar que, apesar de todo esse montante, quando a gente olha aqui na linha do lucro, a gente consegue ver que ela não apresentou prejuízo, apesar de todo esse aumento da despesa financeira. Aqui no terceiro TRI de 2020, ela tinha um lucro líquido de 95 milhões, e aqui em terceiro TRI de 2022, na casa de 111 milhões. Ou seja, mesmo nesse cenário, que seria até compreensível que talvez a empresa fechasse com prejuízo, porque ela está extremamente alavancada, taxa de juros alta, é o cenário perfeito para você ter um esmagamento da sua margem de lucratividade ou até mesmo fechar com prejuízo. Mas imagine um cenário onde todo esse processo econômico melhore, a economia melhore, a taxa de juros caia. Faz sentido para você que nesse momento ela vai estar muito mais robusta, porque a concorrência que não teve todo esse acesso a crédito, ela meio que iria falindo ou sendo adquirida, o que não é um cenário atrativo, mas acaba acontecendo. E também tem a questão da despesa financeira, que conforme a taxa de juros caia, a despesa financeira no resultado vai ser menor. E isso tudo seria uma injeção de margem de lucratividade direta na veia da empresa. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente consegue ver que ela potencializa a receita, potencializa EBITDA, ou seja, está fazendo aparentemente uma ótima alocação de capital, uma alocação de capital eficiente. E por mais que a taxa de juros esteja elevada e a alavancagem esteja elevada, ela ainda assim está conseguindo entregar resultados positivos.
A minha opinião é a seguinte, eu gosto muito da Simpar, pode ser até que eu esteja enviesado, até porque ela é uma das minhas posições em carteira. Eu acho que ela está trazendo resultados extremamente interessantes e apesar desse momento complexo, ela vai lá, ela faz aquisição, ela se alavanca, ela controla custo e ela ainda entrega resultados de lucratividade. E independente do resultado que ela vai soltar agora no quarto tri, se ele for positivo ou negativo, eu acredito nesse poder de alocação eficiente de capital da empresa. E é claro, você tem que sempre se unir do seguinte, você pode fazer sua parte que é o estudo, fazer uma estrutura ali de exposição para não se expor a muito, e aí sim você controla seus riscos. Eu acredito que agora no resultado que ela vai soltar no quarto tri, independente dele ser positivo ou negativo, não faz com que ela seja uma empresa ruim. Ela tem uma ótima alocação de capital, ela está entregando receita, entregando EBITDA, ou seja, ela está trazendo os resultados, ela está mostrando para o mercado os resultados, e é um cenário econômico esperável de que a empresa tenha problemas com essa parte da despesa financeira e tudo mais, até porque alavancagem alta, juros altos, tudo aqui acaba trazendo esse cenário. Mas isso é um cenário cíclico de curto prazo que pode mudar ao longo do tempo, principalmente com redução de alavancagem ou redução de taxa de juros. E caso esses dois cenários ocorram, tanto de queda de taxa de juros quanto uma desalavancagem maior, esse resultado iria pressionar menos a lucratividade da empresa e ela poderia ter uma grande margem para valorização nas ações. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraço!